Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem já está sentindo a presença de Deus aí, bem forte, amém? Ele se faz presente nesse lugar. Então, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 1, verso 18. Falar para quem está do seu lado assim: razão de viver. A razão de viver, café. Glória a Deus. Mateus 1,18. Hoje é Natal, para quem não sabe, né? Sejam todos bem-vindos. Eu estava, antes de começar o culto, eu estava vendo aí, né? As pessoas que estão online. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Neuza Costureira, né? Aí em Jundiaí, a mãe do Fernando. Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe Neuza Miranda. Eu vi você aí também. Manda um abraço pro Abrão. Né, Adão? Abrão e Adão. Abrão e Adão. Daqui a pouco a gente tem a Arca de Noé, né? Lá naquele prédio, né? Glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos que estão presentes aí. Marcel, eu vi Nancy e outras pessoas, eu não lembro agora, mas Deus abençoe a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não a queria infamar. Quer dizer, não queria que falassem mal dela. Amém? E falou assim, olha, na cabeça dele eu imagino assim, ela me traiu, ela engravidou, mas eu não quero que ela seja apedrejada, porque naquele tempo as mulheres eram apedrejadas diante de uma situação dessa. Então José, o justo, não a queria infamar, e intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Senhor, te damos graças por esta manhã em que mais uma vez estamos aqui para receber o melhor de Ti. Deus, como é bom, Deus, estarmos aqui nesse dia tão especial que nós comemoramos o Natal e, consequentemente, comemoramos o aniversário daquele que veio ao mundo para mudar a nossa história. Senhor, nós sabemos que a palavra de Deus é uma loucura aos homens, mas a nós não, a nós o Senhor revela tudo aquilo que o Senhor tem, Deus, de melhor. Eu te peço nesta manhã, Pai, que ninguém saia daqui do mesmo jeito. Eu te peço que nesta manhã, Senhor, todos que receberem a palavra, Senhor, possam voltar para suas casas completamente transformados e cheios de alegria e cheios de esperança. Porque a Tua palavra é poder, a Tua palavra é cura, a Tua palavra, Senhor, é restauração, a Tua palavra é vida. E nós damos toda a liberdade de falar poderosamente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode tomar seu assento? Glória a Deus. Então, o fato é que Jesus nasceu. Amém, igreja? Jesus nasceu, e esse é o fato que não pode ser esquecido, né? Ninguém pode afirmar com exatidão que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Algumas pessoas até criticam muito isso. Imagina, Jesus nasceu, né, em outra data, em outra época, tal. Como é que você pode provar que ele nasceu dia 25 de dezembro? Mas isso é o que menos importa. Amém? É o que menos importa. O que importa é que ele nasceu. O que importa é que ele, com o seu nascimento, ele mudou a perspectiva do mundo todo. Amém, queridos? E isso é maravilhoso. É uma coisa que nós precisamos, né, entender, porque senão a gente
comete muitos erros, né? E eu estou até feliz, assim, com a igreja esse ano, né? A igreja esse ano parece que está entendendo. Eu vi poucas pessoas, né? Mandando Papai Noel, eu vi poucas pessoas da igreja mandando chapeuzinho vermelho. Porque parece que a pessoa está entendendo que hoje ninguém pode roubar o dia que é só dele, é de Jesus. Amém? Então, comemorar Natal é uma coisa, agora trocar o aniversariante é outra coisa. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque se nós somos de Cristo, a gente tem que dar o valor ao que tem valor. Amém? Quem é que tem valor? É Jesus. Né? Então, que dia é hoje? É o aniversário da pessoa mais importante das nossas vidas. Amém? Quem é Jesus? Eu não sei para você, mas para mim é a pessoa mais importante da minha vida. Pastor, você não tem esposa, você não tem filho? Tenho, eu tenho uma família linda que está me esperando. Eu tenho esposa, eu tenho filhas, eu tenho netos. Mas eu não teria nada disso se não fosse Jesus. Amém? Então, acredite, Jesus é a pessoa mais importante das nossas vidas. Acredite nisso. Amém? Isso é maravilhoso. Então, né, o fato é que Jesus nasceu. O fato é que hoje nós comemoramos o aniversário de Jesus, porque ele nasceu. E o fato é que tudo isso, nós estamos inseridos no meio de uma história que está sendo construída, que um dia as pessoas vão contar. Amém? Jesus em breve voltará, sim ou não? E quando ele voltar, esse povo barulhento vai desaparecer. Vai sumir, porque a Bíblia diz que ele virá nos buscar e nós vamos nos encontrar com ele nos ares. Amém? A igreja vai ser arrebatada da terra. E é isso que o inferno todo tenta esconder, tenta camuflar. Isso é o pavor de todo o inferno, né? A verdade é que Jesus está voltando, que ele voltará. Amém? Então é isso que nós devemos celebrar. Senhor, muito obrigado, porque hoje é o teu aniversário e eu tenho nele esperança de que um dia, em breve, eu estarei contigo, vivendo eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Amém, igreja? Então, o nascimento de Jesus, queridos, eu estava meditando nessa palavra. Eu falei, meu Deus do céu, como Deus ele traz revelações para a vida da gente. Amém? Isso é a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus revela coisas para você que você não acha lendo a Bíblia. Então, a gente lê a Bíblia e Deus começa a trazer revelações. E lendo a Escritura, lendo esse ponto aqui, eu vejo que o plano de Deus ele é imutável. Quando Deus tem um plano, ele faz acontecer, amém? Se Deus prometeu alguma coisa para você, espere, porque vai acontecer. Quando Deus cria o homem, ele criou o homem com um projeto. O projeto de Deus é que o homem fosse perfeito. O homem vivesse eternamente. O homem não havia morte sobre a terra. Mas pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E o salário do pecado é a morte. Sim ou não? Então, se a gente parar para pensar e começar a pensar um pouquinho, né, a gente vai ver que Deus é maravilhoso, mas Jesus é impressionante. Jesus é impressionante porque, segundo a Escritura, a minha Bíblia, a tua Bíblia, Jesus sempre esteve com Deus. Sim ou não? Sempre esteve com Deus. Olha lá no livro de João, capítulo 1, dos versos 1 ao 5, é a prova disso, olha. No princípio era o Verbo. Verbo com letra maiúscula, com V maiúsculo. O V maiúsculo se designa, uma letra maiúscula, uma palavra com a inicial maiúscula, se designa a alguém importante, a algo importante, a uma pessoa. Amém? Amém, igreja? Olha aqui, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Aleluia. O que é verbo, igreja? É palavra. Amém? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui a gente já vê como que é a trindade. Amém? Que muitas pessoas falam, não tem trindade na Bíblia. Não precisa ter, a gente entende. Amém? Não tem na Bíblia que Deus criou o homem triuno. Mas a gente sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Amém, queridos? Então aqui eu estou vendo a trindade, olha. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Então, Jesus sempre esteve com Deus.
Amém, igreja? Por que eu quero reforçar isso? Para você entender quem é Jesus, olha. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então por que existe essa guerra entre luz e trevas? Porque a luz ofusca as trevas, a luz agride as trevas. Amém? A luz é o oposto das trevas. Então, costumo dizer por aí, não existe mal. O que existe é a ausência do bem. Amém? Onde não tem luz, tem trevas. Mas se a luz entrar, tudo acabou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, é por isso que eu falo, eu vejo que a gente joga para Deus muitas vezes algo que é nossa parte. Né? Eu estou sofrendo uma interferência maligna, o que é isso? É falta de luz. Amém? Porque se tiver luz, as trevas não tem como entrar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, se você está com algum problema na tua vida, começa a colocar luz lá. Como, pastor? Busca o Senhor, busca a Deus. Porque a Bíblia está dizendo que Ele é a luz. E a luz agride as trevas. Amém? Estou com um problema no meu relacionamento. Então ora, dobra o joelho, pede, Senhor, venha a tua luz. Venha com a tua luz para expulsar daqui todas as trevas, em nome de Jesus. Amém? E a gente vai ver as coisas acontecendo, olha. As trevas não compreenderam. Olha o que fala em Gênesis, eu estou falando aqui de João. Amém? Agora vamos voltar para o início de todas as coisas. Vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 1, verso 26. Aleluia! Glória a Deus! Gênesis 1, 26, olha. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que você vê aqui? Você vê? Deus estava com alguém ali, sim ou não? Eu estou vendo uma conversa de duas pessoas, ou de três. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? Então, eu estou te mostrando que Jesus, ele sempre esteve com Deus. Amém, igreja? Sempre esteve com Deus. Né? Olha, continua. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, Deus criou o homem segundo a imagem e semelhança deles. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? E se nós somos imagem e semelhança de Deus, logo nós temos que ter domínio sobre tudo que tenta, contra a nossa vida. Quem está entendendo isso aqui? Amém? Ele nos deu a autoridade dele, poder de Deus, de refrear as ações malignas contra a nossa vida. Amém? Isso é maravilhoso, olha. Então, começa a pensar comigo agora, igreja. Você aí na sua casa também começa a pensar comigo. Se Deus deu para nós, eu sei que Ele me deu livre-arbítrio. Amém? Todo mundo que está aqui, todo mundo que está na sua casa, todo mundo que um dia confessou Jesus, ninguém colocou uma arma na tua cabeça e te obrigou. Confessa Jesus! Não. Sim ou não? Por que você confessou Jesus? Por que você disse sim ao batismo? Por quê? Porque você decidiu. O Espírito Santo convence você e você então decide, eu quero. Não é assim? Então você vê que nós servimos um Deus tão maravilhoso, Ele tem tanto amor, que Ele não pega ninguém à força. Ninguém à força. Né? Então você sabe que tem um monte de gente querendo ir para o inferno e Deus deixa. Por quê? Porque Ele quer que a pessoa deseje estar com Ele. Amém? A gente, o pai, a mãe, o vô, a avó, a gente faz muito disso, né? Vamos na casa da tia. Eu não quero ir. Vamos e pronto. E leva a criança arrastada na casa da tia. A gente faz isso. Sim ou não? Mas Deus não faz. Amém? Você nunca vai ver Deus arrastando alguém para a igreja. Por isso que nós erramos quando a gente quer trazer alguém para a igreja. A gente quer fazer uma coisa que Deus não faz. Amém, igreja? E não é pela força nem pela violência. É pela oração. Amém? A
A oração vai tocar nas pessoas no tempo de Deus e tudo vai acontecer. Amém? É assim. Então eu vejo aqui, o que eu estou querendo trazer para você? Eu estou querendo trazer que hoje, né, é o aniversário de Jesus. Amém? Mas quem foi Jesus? Quem é Jesus? Não concorda comigo? Que se Deus deu livre-arbítrio para mim e para você, se Deus deixa a gente decidir, você concorda que Jesus não foi enviado aqui por obrigado? Você concorda que antes lá no céu, Deus chama Jesus e Jesus está junto com ele, e Jesus está vendo todos os homens que Deus levanta para salvar o povo, todos eles têm as suas fraquezas. Todos eles. E chega uma hora que o pecado cresce tanto que Deus então chama Jesus e conversa, filho, vamos ter uma conversa aqui, olha. Eu preciso de um cordeiro puro, um cordeiro perfeito, que o sacrifício dele já resgate de uma vez por todas toda a humanidade. Todo aquele que receber esse sacrifício vai ser salvo. Mas sacrifício é sacrifício. Sacrifício envolve renúncia. Sacrifício envolve dor. Sacrifício envolve humilhação. Sim ou não? Então eu vejo um Jesus que não foi enviado. Deus não foi um ditador com Jesus. Se ele não é ditador comigo, ele seria com Jesus? Se ele não é ditador comigo e com você, se ele deixa a gente escolher, será que com Jesus ele ia ser um ditador? Você acha que isso é possível? Não. Então eu vejo um Jesus que antes de tudo, antes de vir ao mundo, primeiro ele olhou para Deus, ouviu a proposta e falou, eu aceito, meu Pai. Eu aceito ir ao mundo, nascer de uma mulher, para conhecer as fraquezas humanas. Então quando a gente tem que lutar contra o pecado, queridos, e a gente acha impossível muitas vezes, né? Tem pecados que eu não consigo suportar, é maior do que eu. Mas Jesus veio ao mundo com esse propósito. Jesus nasceu de uma virgem. Por quê? Por que Jesus nasceu de uma virgem? Porque a morte não podia ter domínio sobre ele. Por que ele venceu a morte? Porque ele não carregou o pecado de Adão. Amém, queridos? Nós morremos porque o salário do pecado é a morte. Adão abriu a porta, deixou o pecado entrar no mundo, a morte entrou no mundo e a partir de então todos nós morremos, porque quando a gente nasce carregando a herança de Adão. Amém, queridos? Você está entendendo? Mas Jesus não. Jesus, quando Maria foi escolhida, e não porque ela é especial, mas porque ela seria mulher de José, e José era da raiz de Davi, José era o filho de Davi. Amém? José, mas ele estava entrelaçado com Maria. Então, quando Deus escolhe Maria para que Jesus fosse da raiz de Davi, da herança, da genealogia de Davi, então Deus escolhe Maria e manda o anjo, manda o Espírito Santo, né? O anjo não, o Espírito Santo ele vai e ele fertiliza Maria. Amém? E ele fala para ela, olha, você dará à luz a um filho, não é de homens, é o Filho de Deus, né? E ele salvará o mundo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo. Então, não é mundo não, ele veio para salvar o povo de Deus, mas veio para os seus não o receberam. Então Deus abre o leque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, igreja? Então, olha comigo isso. Jesus sabia que ele ia nascer de uma mulher, ele sabia que ele ia ser frágil, que ele ia ter que ser cuidado, ele ia ter que ser criado, ele sabia que ele ia passar fome, ele ia passar sono, ele ia passar sede, ele ia sentir dor, e com a idade começam correr o sangue, começa a correr na veia, os pensamentos começam a ir a milhão, mas Jesus veio com o propósito de mostrar para mim e para você de que é possível suportar os apelos da carne. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Jesus não nasceu por acaso, ele aceitou lá no trono de Deus e falou, Pai, eu vou, pode me enviar. Aleluia. Lá no trono de Deus, ele olhou para a humanidade e amou de tal maneira que ele falou, eu vou morrer por eles. Aleluia. Esse é o Jesus
que nós comemoramos hoje. Amém? Não é mais um menino numa manjedoura. Tem muita gente que comemora, e eu acho bonito. Eu fiz muito isso, né? Quando era pequeno, a gente tinha presépio em casa. E se você tem presépio, tá tudo bem, não é pecado. Mas entenda que Jesus não é mais aquele menininho na manjedoura. Você não está mais adorando o menino Jesus. O menino cresceu, se tornou homem. Amém, queridos? E quando ele decide, ele já não era mais criança, ele já era um homem. Porque ele passou por todas as nossas aflições. E ele sabe exatamente o que aflige você. Amém, igreja? Então é esse Jesus que nós precisamos entender, que faz aniversário. Como todos nós. Por que ele faz aniversário? Porque ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele não carregou a herança de Adão. Amém? Ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo para que quando ele nascesse, embora ele fosse de carne e osso como nós, tivesse todas as nossas fraquezas, mas ele não tinha herança adâmica. E a morte só tem poder sobre o pecado. Amém, queridos? E quando Jesus vai à cruz, a prova de que ele nunca pecou, a prova é que a morte não teve poder sobre ele. Aleluia! Amém! Mas pastor, mas ele morreu. O corpo morreu. O corpo dele morreu, porque o corpo dele era como o nosso. Amém, queridos? É um organismo que uma hora para de funcionar. O corpo dele morreu, só que antes do corpo dele morrer, né? Ele não disse ho, 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 do alto da cruz. Do alto da cruz, ele grita, está consumado. Aleluia. Sabe o que é isso? A obra de Deus foi perfeita. A obra de Deus começou, teve o seu meio e teve o seu fim. Amém? E Jesus então, quando ele entrega a sua vida na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, porque a morte não pôde detê-lo. Aleluia. Amém. Pastor, mas o que eu ganho com isso? Jesus falou, aquele que me recebe, recebe a vida. E a morte não tem poder sobre você. Amém, queridos? Por isso a gente entra em confusão muitas vezes. Mas o cara era tão bom e morreu. A morte não existe. O que existe é um sono eterno. O corpo parou aqui, mas a alma é eterna. A alma vai viver eternamente com Jesus. Amém? Esse é o Jesus que hoje é aniversaria, né? Olha, e como é que eu sei que Jesus ele teve todas essas fraquezas que eu tenho? A prova está na Bíblia. Tudo está na Bíblia, olha. Mateus 26, 39. Olha, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Então perceba que Jesus ele veio para nos dar uma lição de integridade que eu nunca vi igual. Ele veio para nos dar uma lição de obediência que eu nunca vi igual. Hoje, como é que são as nossas orações? A gente ora e ai de Deus se ele não concordar. É ou não é? Deus, eu quero que o Senhor faz isso, isso e isso. E se o Senhor não fizer, eu não falo mais com o Senhor. Então, essas são as orações que muitos pastores estão ensinando o seu povo a fazer, né? Eu vi uma vez o pastor falando, olha, você traz a oferta e põe no altar. Depois você vai ter legalidade para olhar para Deus e falar assim, Deus, eu fiz a minha parte, agora o Senhor tem que fazer a sua. Eu vi isso, eu vi com os meus olhos. Então, igreja, eu pergunto, a que ponto chega a falta de conhecimento das pessoas? A falta de sensibilidade para ouvir o Espírito Santo. Porque ele continua falando. Amém? Então você vê que desde quando Deus ele prepara tudo, mas tinha José. José não ia entender. Ele não ia entender. Como é que você vai entender que a tua noiva engravidou e não foi de você? Mas aí Deus manda o anjo avisar José. Anjo, vai lá e avisa José. E quando Deus está no negócio, aquilo que é mais impossível acontece. A gente jamais entenderia, mas de repente se entende. Você jamais perdoaria, mas de repente você perdoou.
Como que você conseguiu perdoar? Porque Deus te convenceu. Amém? Então isso é maravilhoso. Então eu vejo ali, que Jesus, ele foi realmente, ele foi o menino que nasceu na manjedoura, ele foi aquele homenzinho que cresceu, ele foi aquele que desceu as águas do Jordão, foi batizado, o Espírito Santo desce em forma de pomba, ele foi aquele que depois saiu fazendo milagres, mas ele também foi aquele que expressa como ele conseguiu vencer o pecado. Como? Orando. Amém? Como que você vence o pecado? Orando. Queridos, a Bíblia diz que quem é de Deus não peca. E eu falo, mas é impossível, Deus, todo mundo peca. Sabe por que a gente peca? Porque a gente deixa a carne falar mais alto do que o Espírito. Amém? E Deus está te dizendo nessa manhã que Jesus, ele não morreu. Deus está te falando que Jesus continua vivo. E Ele é a maior força que você precisa. Ele é a razão da tua vida. Amém, igreja? Ele é a razão da tua vida. Ele muda os nossos conceitos, Ele muda os nossos planos, para que a vontade de Deus se cumpra sobre a nossa vida. Amém? Hoje mesmo, né? Quantas pessoas hoje pensaram em algumas coisas, mas não aconteceu do jeito que você pensou? Por que não aconteceu? Porque Deus está no comando da tua vida. Amém? Isso é maravilhoso. É isso que nós precisamos crer. E eu falo aqui para vocês, eu sinto que o ano que vem, nós vamos começar a orar, sabe para quê? Para Deus unir a família. Porque hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem um cenário assim, olha, um vai numa igreja, o outro vai na outra, o outro vai na outra, o outro vai na outra. Ah, mas está tudo bem, está todo mundo na igreja. Mas o que Deus está me falando é que Ele quer unir as famílias. Amém? Então, em nome de Jesus, se você crer, e o ano que vem a gente pegar esse propósito para orar, nós vamos ver Deus unindo famílias aqui, nesse lugar. Em nome de Jesus, amém? Porque é importante a gente entender a força da família unida. Né? Tem uma história de um velho índio, um velho cacique, que ele tinha 6 filhos. E ele estava muito velho. Ele estava quase morrendo, mas antes de morrer, ele chama os 6 filhos, ele pega 6 gravetos, ele coloca sobre a mesa, e ele junta os 6 gravetos assim, amarra, e ele fala para os 6 filhos, olha, cada um de vocês vai tentar quebrar esses gravetos. Quem conseguir quebrar vai assumir o meu lugar, que eu estou morrendo. E aí foi o primeiro mais forte, pegou os 6 gravetos, torceu, e não conseguiu quebrar. Foi o segundo, torceu e não conseguiu quebrar. O terceiro, e todos eles torceram o graveto com toda a força, e não conseguiram quebrar. Aí ele pegou, né, e separou os gravetos. Então vai, agora, cada um pega um e tenta quebrar. Pegou um, quebrou. O outro quebrou. Todos eles quebraram. E aí o cacique falou que a moral é essa. A moral é que um graveto é quebrado com facilidade, mas se todos estiverem unidos, não tem quem possa contra eles. Amém? Então, em nome de Jesus, pega isso para você. Hoje é Natal. Hoje Jesus é um aniversariante. E ele veio com um propósito de mostrar para mim e para você que nós podemos mudar qualquer situação se nós orarmos. Amém? Em nome de Jesus. Então, presta atenção na tua casa. Como que está a tua casa, a tua família, a tua vida? Ah, pastor, está tudo bem. Mas as pessoas não estão juntas. E Deus vai unir. Amém? Quem crer e orar nesse propósito com fé e entender quem é Jesus, você vai ver a glória de Deus. Amém? Deus vai unir as famílias aqui. Nós vamos ter que fazer eventos para famílias, porque as famílias vão ser uma só. Vão ser unidas em torno do amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Né? Então eu vejo que Jesus, quando ele fala, faça de mim esse cálice, ele fala, contudo, não seja como eu quero. Você já orou assim alguma vez? Já orou assim alguma vez? Senhor, olha, faz tal coisa, mas não seja como eu quero. Seja como tu queres. Amém? E a gente tem que estar preparado para tudo. Eu tive meu pai enfermo, o médico chama a família, desenganou meu pai. O médico falou, olha, o seu Oswaldo tem alguns meses de vida, né? Acho que era 3 meses. E eu era muito crente naquela época. E eu falei, o quê? Eu duvido. Eu falei, eu vou orar e meu Deus vai curar meu pai. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém?
Igreja, eu nunca orei tanto na minha vida, nunca, 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 nunca. Mas o meu pai foi piorando, foi piorando. Só que antes ele morreu, uma semana antes ele morrer, Deus me leva até a casa dele, chegou lá, eu tive uma conversa com meu pai que eu nunca teria. Né? Eu olhei nos olhos dele e falei, pai, o senhor sabe que o senhor está morrendo? Ele falou, sei. Eu falei, então, olha como Deus é maravilhoso, pai. A gente passa a vida inteira apostando numa opinião, mas hoje Deus está te dando a escolha. Hoje Deus está falando para o senhor, ó, o senhor pode escolher. Já que o senhor vai morrer, o senhor pode escolher. O senhor quer ir para o céu, viver com Deus e com os anjos lá, eternamente com Jesus? Ou o senhor quer ir para o inferno e queimar lá no lago de fogo e enxofre? Com o diabo e com a serpente, né, e com todos os demônios. Aí ele chorando, ele falou, não filho, eu quero ir para o céu. Eu falei, então pai, então não tem dois caminhos, só tem um caminho. A vida inteira o senhor acreditou em outras coisas, mas hoje, Deus está te dando a escolha. Hoje, a Bíblia fala que Jesus, em João 14,6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, pai, tudo aquilo que o senhor acreditou um dia, joga fora. Ninguém vai levar o senhor até Deus. Só Jesus é o caminho que te leva a Deus. Amém? E meu pai chorando, ele olhou para mim e falou, filho, então tá bom, então eu acredito. Eu falei, mas tem outra coisa. Romanos 10,9 fala que com o coração o senhor crê, mas com a boca o senhor tem que confessar para que haja salvação. Eu falei, eu vou orar, pai. O senhor quer receber Jesus como Senhor Salvador da tua vida agora? E se o senhor fechar os olhos hoje, amanhã o senhor vai acordar no céu? Ele falou, eu quero. E chorando, ele repetiu a oração, o apelo. Ele recebeu Jesus como Senhor Salvador. Amém? O meu pai, ele dormia num quarto separado, porque ele queria. Né? Ele tinha problemas, ele teve uma doença que foi paralisando ele por dentro, de braço para cima. E quando pegou aqui o diafragma dele, ele não conseguia respirar, ele tossia muito durante a noite. Então meu pai falou para minha mãe, olha, deixa eu dormir no outro quarto, para mim não atrapalhar teu sono. E meu pai então tossia muito, minha mãe ia lá ver que estava tudo bem e tal, e quando ela voltava, ele estava só passando aquela falta de ar e tal, mas dormia. E nesse dia que ele recebeu Jesus, nessa noite, a minha mãe disse que ele dormiu igual uma pedra. E ela foi 3 vezes no quarto ver e ele estava dormindo tranquilamente, igual uma pedra. Amém, igreja? Aí, ela pegou a cadeira de rodas, né, de manhã, e foi lá levar a cadeira de rodas para ele, para tirar ele da cama. Ele olhou para ela e falou assim, não, nega, hoje não precisa da cadeira, não. Ela falou, por quê? Ele falou, porque a noite inteira Jesus ficou sentado aqui na cama falando que eu vou voltar a andar. Amém? E aquela foi a última conversa dele. Então, o que eu vejo? Jesus deixou isso para mim. Ele falou, filho, o seu pai está salvo. Amém, igreja? Então a gente tem que olhar para isso e crer verdadeiramente. É verdade, Jesus estava curando a alma do meu pai, porque queria que ele fosse perfeito para o céu. Amém? Então, não desista, não desista. A gente ora contra, às vezes a pessoa, Deus quer recolher a pessoa e a gente fica, não, Deus não leva. E a pessoa fica sofrendo. Olha o que Jesus falou, Senhor, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? E nós temos um Jesus vivo. Ele venceu a morte. Ele está aqui hoje, ele está aqui agora. Você consegue sentir isso? Ele está aqui e ele está te falando, olha, acredite, acredite, eu continuo vivo. Aleluia. Amém? Ele é o nosso Natal. Então é esse Jesus que a gente deve comemorar, né? Ele morreu por cada um de nós. Ele morreu por mim e por você. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Amém? Ele está vivo. E hoje, aniversário dele. Na minha casa, na tua casa, tem que ter celebração. Tem que ter festa. A gente não pode passar esse dia como se fosse um dia comum de jeito nenhum. Amém? É comemoração, festa, mas colocar Jesus no centro de tudo. Aleluia. Amém? Então hoje é Natal? Não sei, ninguém pode afirmar, né?
mas hoje é dia de comemorar que Jesus nasceu. E louvado seja Ele pelas nossas vidas. Amém? Você que está na sua casa, comemore, celebre, porque Ele vive, Ele reina. Ele é a minha e a sua razão de viver. Amém? Glória a Deus. Vamos orar?